Na verdade, aqui eu fiz um resumo das respostas, né, que foram dadas naquele questionário, né, que é do estudo dirigido lá no final de abril. Aqui é o gabarito, né? Isso aqui é o gabarito. O gabarito está aqui. Isso aqui são as respostas divergentes. Observem vocês, ó, a questão 1, tranquila, foi unânime, a 3 e a 4, certo? As demais eu constatei divergência. Por isso eu vou gravar esse vídeo para vocês reverem alguns conceitos que eu percebi que não foram unânimes, né? Quer dizer, deve ter alguma dúvida. Eu vou fazer isso. Sugiro, né, que vocês depois, a partir desses conceitos que eu vou passar aqui dessa revisão, que vocês refaçam ou dêem uma refletida em relação às questões, e na aula de amanhã a gente faz um bate-papo no Zoom, tá? Então, aí vai ficar mais interativo. O que a questão 2, na verdade, qual era o contexto, né, da questão 2? A questão versava sobre a administração pública gerencial, né? Então, a pergunta era a seguinte: qual das características relacionadas abaixo apresenta o modelo de gestão correspondente à administração pública gerencial, né? Então, me responderam a B e a C. Vamos ver a B e a C, né? Por que elas estão erradas, tá? O modelo estrutural de gerência pública, ele não... A letra B, ela fala da centralização administrativa. Na verdade, eles descentralizam o máximo. O que eles querem? Eles querem que os agentes privados ocupem posições, principalmente no âmbito operacional, na execução dos serviços, né? Então, existe uma descentralização demasiada. O núcleo do Estado, né? O núcleo do Estado, formado pelas secretarias e pelas agências, tem uma função tipicamente estratégica. O que eles fazem, né? Formulam políticas, né, e ficam controlando os resultados. Que resultados são esses? São os resultados dos serviços executados pela administração, pelas organizações, né, características do modelo, e a execução dos serviços, elas precisam atender à necessidade do cliente cidadão, e é esse resultado que acaba sendo controlado lá pelo núcleo estratégico. Então, ou até mesmo por uma instituição de controle social, que não tem propriedade estatal. Portanto, meus amigos, não há uma centralização administrativa no modelo de gerência pública. Por que não é a questão C, tá? A questão C fala na menor parcimônia no uso dos recursos. Parcimônia tem a ver com parco, né? Vem de parco. Parco é pouco. Então, se a parcimônia, na verdade, é a economia de recursos. Que economia é essa, né? Os recursos públicos, eles são cada vez mais escassos, não é? Então, eu tenho que economizar o que for possível para que os serviços sejam, né, estendidos a toda a população, toda a sociedade. Então, não adianta eu ter uma menor parcimônia, quer dizer, menor economia, eu vou ter problema no atendimento ao cliente cidadão, tá? Então, a palavra parcimônia, ela é uma palavra extremamente estratégica. Questão 5. Questão 5, né?
tem uma divergência aqui em duas questões. Ela pede o seguinte: ao relacionar os diversos modelos teóricos da administração pública, é correto afirmar que os modelos em seu desenvolvimento, essa é a letra A, os modelos em seu desenvolvimento culminam no gerencial, sem que suas formas antecessoras deixem de existir inteiramente. Isso é uma verdade, tá? Por quê? Nós tivemos o patrimonialismo, depois tivemos o quê? A burocracia, depois tivemos o gerencialismo. Na verdade, né, por que existe continuidade das antecessoras? Porque as rupturas, elas existiam exatamente para eliminar duas anomalias que existiam aqui no patrimonialismo, que era a corrupção e o nepotismo. Tá? Eu pergunto a vocês, a burocracia, o modelo burocrático, ele terminou com a corrupção? A gente ouve falar em corrupção desde os primórdios, O gerencialismo, depois de 94, a corrupção acabou? Não, ela continua. Nós tivemos episódios de corrupção ao longo da história. Quer dizer, os modelos, na verdade, eles acabam preservando determinadas práticas antecessoras, dos modelos antecessores. A burocracia não conseguiu conter a corrupção e o nepotismo pela anomalias no patrimonialismo. E o gerencialismo, muito menos. Nós tivemos aí episódios bárbaros de corrupção e ainda temos o filho do deputado, o filho do senador, o filho do governador, a esposa, a namorada, o namorado, está todo mundo ali pendurado na máquina pública. Então, é uma verdade a questão A, em relação à evolução dos modelos. Tá? Não houve aqui, entrou a burocracia, saiu tudo que o patrimonialismo pregava e quando o gerencialismo entrou, a burocracia deixou de existir. O Estado ainda é lento, ainda é inflexível, apesar do gerencialismo pregar flexibilidade, modernidade, agilidade, Então, meus amigos, é uma verdade a letra A. Os modelos em seu desenvolvimento culminam no gerencial, certo? Culminam aqui. 1, 2, 3. Esse é o último. Sem que suas formas antecessoras deixem de existir. Tá bom? Por a letra B, por que não é a letra B? Vamos lá. A letra B fala o seguinte: o modelo gerencial pressupõe o foco central no controle, formalização de processos, e, por fim, empenho periférico, nos resultados. O controle não vai deixar de existir, mas não aquele controle rigorosíssimo da burocracia, que para você comprar uma caneta, o controle era tão grande que precisava de assinatura do chefe, do supervisor, do chefe de departamento, enfim. Vai subindo naquela escala hierárquica, e para comprar uma caneta você precisava de um controle rigorosíssimo das práticas, das ações, enfim.
o cara carimbava, o outro ele conferia para ver se o carimbo estava certo, dava uma assinatura do lado, aí vinha um terceiro para controlar se os dois fizeram corretamente as atividades. Não é uma prática comum do gerencialismo, esse controle exacerbado de processos, não é? Burocráticos, formais, rígidos, inflexíveis, né? O gerencialismo, ele prega agilidade e flexibilidade. Não é? Se eu formalizar processos são formais, existe uma forte tendência no serviço público a que isso engesse o funcionamento, tá? Eu só posso exercer a atividade dessa forma. Então, tá? Dane-se o cliente cidadão. Na verdade, essas duas práticas, né, são práticas muito voltadas ao modelo burocrático. Essa questão do processo formalizado, né, as normatizações, normas rígidas, inflexíveis. Mas tudo bem, a palavra-chave é essa situação aqui, ó. Os resultados para o gerencialismo é que são importantes, eles não são periféricos, não é? Eu preciso ter efetividade ali nos meus resultados, foco neles, exatamente por quê? Porque eu descentralizo as minhas atividades, tá? O Estado ele é mínimo, ele tem um cunho estratégico, ele é um formulador de políticas, então ele não está na ponta fazendo a execução. Cabe às instituições privadas, não é? Essa responsabilidade. Então, eu solto o resultado e fico controlando, não é? O meu foco é exatamente em atingir o resultado, porque se eu não atingir aquele resultado, eu não estou atendendo adequadamente o cliente cidadão. Logo, eu não tenho esse empenho periférico, ele é central. O resultado para mim é o mais importante, tá? Então, meus amigos, por isso não é a B. Tá? O modelo gerencial pressupõe o foco central no controle. Não, o foco central não é no controle rígido das atividades burocráticas, né? A formalização de processos. Se eu estou pregando flexibilidade e agilidade, eu começo a deixar os meus processos, até porque eles não são de minha responsabilidade. Eu solto o resultado e quero que ele atinja, né? Se ele vai fazer de uma forma A ou B, o problema é da instituição lá. Eu não vou formalizar um processo para uma instituição filantrópica, né, exercer a atividade daquela forma rígida que eu pretendo, em hipótese alguma. Isso são coisas da burocracia. O gerencialismo, ele quer agilidade, ele quer flexibilidade, porque ele é estratégico. Quem for exercer as atividades operacionais, que assumam as suas responsabilidades. Portanto, meus amigos, a questão é A, tá? O modelo, ele não deixou essa trajetória aqui, apesar dela ser quase secular, a gente ainda guarda, tá? Características dos modelos antecessores. Por isso que a questão 5 é A e não B, tá? Beleza?